Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo depende do horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Este vídeo é próprio para a Prefeitura de São Paulo, para os professores que vão prestar esse concurso. Aqui é o resumo dos autores da segunda parte. A primeira parte já foi enviada, que coincide também com o concurso de Itapevi, porém essa segunda parte é específica somente para Santo André, ok? Vamos ao resumo dos autores aí, que logo nós teremos o início dos treinos ao vivo, porém vocês também vão receber a gravação do currículo de Santo André, volume 2, tá? Não é 3 volumes, no caso de vocês é só o volume 2 que se refere a vocês, ok? E vão receber também a gravação de um treino de prova anterior de Santo André, ok? E a semana que vem vocês estarão comigo ao vivo. Vamos lá? Então aí são alguns autores da segunda parte. Já caíram em vários concursos públicos, tá? Então fiquem atentos aí. São autores já conhecidos em concursos, ok? Então aqui vocês têm a Barbosa, a Maria Carmen Silveira Barbosa, né? Que escreve o livro Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. No caso, aqui são duas, né? Ao todo, na bibliografia de vocês, conforme o edital da VUNESP, são 3 livros da Barbosa, ok? Um já foi passado, aqui tem mais 2 da mesma autora, ok? Vamos lá. Este primeiro aí fala sobre projetos pedagógicos, a importância de trabalhar com projetos na educação infantil, tá? Então, ela fala assim, ó, nossa inteligência vai sendo formada à medida que nos vemos frente a situações desafiadoras, palavra-chave, né? Palavras-chave. Situações desafiadoras. Então, precisamos utilizar situações desafiadoras com as crianças do infantil, ok? E projeto, trabalhar com projeto é uma dessas situações desafiadoras aí, ok? Trabalhar com projetos pedagógicos que sejam construídos com os alunos e não para os alunos. Tem outro autor que frisa isso também. Então, os projetos não são para serem... O professor monta sozinho e passa para os alunos. Não, ele constrói junto com os alunos. Tanto que essa ideia, né, veio da onde? Veio do projeto, né, de Reggio Emilia, na Itália, que eu já expliquei para vocês também, tá? A situação, aquela história que eu contei sobre como surgiu, né, esse projeto Reggio Emilia na Itália, depois da Segunda Guerra, com o pedagogo Loris Malaguzzi, tá? Então, esse método prevê ambientes de produção de aprendizagem, importante a organização dos tempos e espaços no infantil. Então, a questão dos materiais, dos móveis, tudo isso é importante para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. O modelo de projetos pedagógicos no infantil já acontece em Reggio Emilia, na Itália, tá bom? Então, a Barbosa vem colocando o pensamento dela da importância de se trabalhar com projetos na educação infantil junto com os alunos, tá? Construindo tudo junto com os alunos. E o modelo que ela destaca é justamente esse de Reggio Emilia, ok? O segundo livro da Barbosa, Práticas Cotidianas na Educação Infantil, Bases para Reflexão sobre as Orientações Curriculares. Vejam, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular no infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo diversas experiências. Então, isso já consta nas diretrizes curriculares, nas próprias legislações federais, na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que os eixos norteadores do infantil serão as interações e brincadeiras, ou seja, as crianças vão se desenvolver e vão aprender
brincando e interagindo. Duas palavras-chave também para vocês encontrarem as alternativas corretas nas provas, tá? Então, na primeira que eu falei, são situações desafiadoras, trabalhar com projetos, tá? E a segunda aí, interações e brincadeiras, ok? Vamos lá. Bacedas, Eulália Bacedas, Aprender e Ensinar na Educação Infantil. Também é uma autora conhecida em concursos públicos. Olha o que ela fala. Exploração e experimentação. Essa fala é uma pesquisa que ela faz do Piaget, porque ele fala que as crianças aprendem, se desenvolvem também através de explorar e experimentar. Tá? Então, é uma fala que ela cita no livro o Piaget. Proporciona-lhe um conhecimento de mundo, tá? Então, a criança vai explorar objetos, vai experimentar e isso vai trazer conhecimento, aprendizagem significativa a elas. Também a Bacedas fala da importância do planejamento pedagógico. Então, o professor precisa sim fazer o seu planejamento na educação infantil, com objetivos, estratégias, recursos, avaliação, tá bom? E que o planejamento, ele é flexível, palavra-chave. Planejamento é flexível, ou seja, você pode mudar o planejamento sempre conforme a realidade e a necessidade da sua sala de aula, tá? Então, o planejamento pedagógico é uma ferramenta flexível, palavra-chave, que permite ao professor prever a ação pedagógica e regulá-la a partir da realidade, tá? Ele pode parar, ele pode voltar, ele pode acrescentar, enfim. Também ela fala da importância dessa interação escola-família, construírem juntas critérios educativos comuns, ou seja, falarem a mesma língua. Em casa, por exemplo, a mãe contribuindo com a escola e a escola com a mãe. Então, falar a mesma língua para que a criança entenda a importância, né? Mantendo coerência quanto ao que se pede e ao que se proíbe à criança. Então, assim, na cabecinha da criança, em casa minha mãe deixa, e aqui a professora fala que não pode. Então, isso não pode acontecer. Por isso que eles falam, né? No caso aqui a autora fala que tem que ter o mesmo critério. Não pode aqui e não pode em casa. Isso não pode e explicar o motivo, tá? Então, é referente a regras, a limites às crianças. E isso começa desde a educação infantil, ok? O currículo, né? Ela cita também no livro a respeito do currículo no infantil e ela comenta sobre as áreas que são chamadas de experiências, assim como a BNCC. A BNCC chama Campos de Experiências, então a Bacedas segue o mesmo caminho da BNCC, tá? Então, quando você vai falar sobre a educação infantil, você fala, ao invés de você falar área, você fala experiência, tá? Tanto que na BNCC são 5 campos de experiências na educação infantil, ok? Descoberta de si mesma, ela fala essa importância na educação infantil. Descoberta do meio social em que a pessoa está inserida, em que a criança está inserida e natural. Intercomunicação e linguagens. E ela deixa claro que as crianças têm várias formas de se comunicarem e que o professor deve entender isso e saber sinalizar a sua comunicação. Assim como as crianças têm múltiplas linguagens, né? Elas se comunicam de diversas formas, né? É isso, tá? Da Bacedas. Vamos lá. A Grade é também conhecido em concurso público. O livro é aquele: Educação Infantil, para que te quero? Então, o próprio nome do livro já é algo para se refletir. Ou seja, educação infantil, para que te quero? Tá faltando um ponto de interrogação porque é uma pergunta no livro. Ou seja, por que a criança vai para a educação infantil? Por que ela estuda desde cedo? Por que é necessário ela ir para a escola e não só esperar o ensino fundamental, tá? Então, veja, eles deixam bem frisados a importância do cuidar e educar. Então, no infantil, não é só
o que muita gente pensa, né? Ah, eles só vão para brincar. Não. A educação infantil é brincar e educar e brincar. Oh, desculpa, gente. Cuidar, desculpa, tá? Eu tô gravando esse vídeo 3 horas da manhã, tá? 3 horas, tá muito corrido e eu não quero deixar ninguém na mão. E eu não costumo fazer isso, deixar ninguém na mão. Então, eu me desdobro, mas eu cumpro com o combinado, tá bom? Vamos lá. Então, cuidar e educar e cuidar. São esses 2 itens que devem ser seguidos na educação infantil, tá? Eles caminham juntos. Então, a criança vai para o infantil para ser cuidada e educada, cuidada, tá bom? É um dever da escola. Fase de desenvolvimento mais importante, conforme as autoras, é de 0 até a criança chegar aos 7 anos. Essa é uma fase muito importante para o desenvolvimento dessa criança, tá bom? Vai depender, se for bem trabalhado nessa fase, o desenvolvimento posterior dela nas demais. Conforme a LDB, é citado também a importância do desenvolvimento global. Então, tanto que na LDB fala dos as 3 finalidades da educação. É o desenvolvimento pleno do educando, pleno ou global é a mesma coisa, o exercício para a cidadania e a qualificação para o trabalho. No caso aqui, como é infantil, né, seria o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania, ok? Então, tem esse desenvolvimento global, ou seja, a criança vai para o infantil para ter o seu desenvolvimento em todos os aspectos: físico, moral, ético, social, cultural, psicológico, psicomotor, enfim, tudo, tá? E deixa claro também a importância de se trabalhar o desenvolvimento cognitivo e a psicomotricidade, tá? Que entra não só a mente, né, os conhecimentos, como os motores, tá? Então, esse desenvolvimento motor no infantil é muito importante, como a criança corre, como ela pula, né? Então, isso é muito importante também, está interligado aí, ok? Próximo autora, né, é a Edith Derdick. Formas de pensar o desenho, desenvolvimento do grafismo infantil. Então, o grafismo tem a ver com desenho. Então, aqui ela vem falando da importância do professor ter um olhar diferenciado para os desenhos da criança, né? Às vezes, nosso olhar é um, né? O olhar do adulto é um, o olhar da criança é outro. Então, tem que dar importância para os traços que a criança traz no seu desenho, porque tudo é importante. Então, para muitos professores é apenas um rabisco. Não, através daquele rabisco, ela quer dizer muito, ela está se comunicando. Então, precisa ter um olhar atento aí, ó. Deve-se observar de maneira sensível os desenhos produzidos pelas crianças e valorizá-los, tá, gente? A relação entre o grafismo e o gesto, a linha e o papel, o corpo e o movimento da mão, né? A questão da coordenação motora, que vai utilizar muito, são alguns dos caminhos que a autora trilha para lançar um novo olhar sobre as linguagens expressivas da criança. Então, o desenho é uma das linguagens expressivas da criança, não é a única, mas é uma das. Então, precisa dar valor, tá bom? Próxima autora é a Júlia Formosinho, também conhecida em concurso público. Ela traz pedagogia da infância, dialogando com o passado, tá? Então, aqui, a Formosinho, ela vai falar o que ela é a favor e o que ela é contra, tá? A Formosinho, ela é contra, ela acha que é totalmente negativo a pedagogia da transmissão, que é considerada totalmente tradicional, né? Porque o professor não é mais transmissor do conhecimento, né? Ele é um mediador do conhecimento. Então, ela é contra a pedagogia da transmissão, de só o professor falar, né? E ela é a favor, algo positivo, ela é a favor da pedagogia da participação,
que é considerada construtivista, tá? Então, resumindo, essa parte é muito importante. O que é negativo na prova do concurso? Pedagogia da transmissão. O que é positivo na prova do concurso? Pedagogia da participação, tá? Porque todos os autores do concurso, eles são construtivistas, ok? Uma pedagogia da infância participativa, palavra-chave, é essencialmente a criação de espaços-tempos pedagógicos em que as inter-relações e relações sustentam atividades e projetos que possibilitam as crianças participar da construção da própria aprendizagem e comemorar as realizações. Crianças têm interesse em cumprir regras de jogos lúdicos. Então, as crianças gostam de participar de atividades lúdicas, né? Isso prende a atenção das crianças. Então, é bom o professor proporcionar vários momentos lúdicos para as crianças, porque elas vão aprender e interagir também através desses jogos aí, tá? Próximo autor é a Janete Gonçalves Mena. Ela, assim, não é todos os concursos, já apareceu um em outro concurso, tá bom? O cuidado com bebês e crianças pequenas na creche. Um currículo de educação e cuidados baseados em relações qualificadas, tá? Então, claro, deve ter todo um cuidado com a educação infantil como um todo, mas principalmente quando se fala de bebês, né? Bebês e crianças pequenas. Conforme, por exemplo, a BNCC, ela traz os bebês que fazem parte da primeira parte, né? Faixa etária, e depois vem as crianças pequenas. Então, aí é entre 0 a 3 anos, ok? O foco delas. A importância, ó, de novo, mais uma autora falando da importância do cuidar e educar no infantil. O infantil é justamente as duas coisas. Então, a importância do cuidado, cuidar, e da educação, educar, nos 3 primeiros anos de vida, ou seja, 0 a 3 anos. A creche como um espaço verdadeiramente educativo, onde relacionamentos se desenvolvem em aprendizagem, ou seja, a criança vai para o infantil para aprender e para se desenvolver. É o cuidar e o educar. De bebês e crianças pequenas é abundante. Inspirada da Amy Pickler, um modo de trabalho baseado no cuidado, que valoriza a brincadeira e exploração de materiais e ambientes e oferece orientações precisas para uma pedagogia de bebês e crianças pequenas. Então, assim, a autora fala da importância do cuidar e educar, e ela cita em seu livro, foi inspirado, aliás, o seu livro, por Amy Pickler, né? Quem foi a Amy Pickler? A Amy Pickler, ela foi uma médica, né? Famosa aí, né? De um hospital, e ela, que acontece? Ela via, ficava as crianças lá no hospital por adoção, né? As mães tinham a criança, tinham o bebê e doavam, já ficava ali mesmo no hospital, não podiam cuidar e deixavam ali. Até que foi visto que ali não era um lugar próprio para deixar as crianças conforme elas iam crescendo. E daí foi montado aí no próprio prédio, em parceria, né? No próprio prédio, uma creche. Por quê? Tinha o hospital de um lado e a creche do outro. Então as crianças saíam, ficavam um certo tempo no hospital, né? E depois iam para esse espaço, né? Montado para a creche. E daí a Amy Pickler, como na área da saúde, ela acabou se envolvendo aí, aprendendo, né? Buscando, pesquisando a respeito da educação, o que ela poderia ajudar essas crianças dentro da educação. Por isso que ela fala muito que é baseado nos cuidados, né? Nos cuidados. Então, assim, o hospital foca muito o quê? Nos cuidados. E a escola foca, no pensamento dela, no educar. Depois foi visto que a escola é as duas coisas, cuidar e educar, tá? Então, é baseado na Amy Pickler, que fez um trabalho sensacional aí
Projeto sensacional, vinculado educação, saúde aí, tá bom? Mas a autora Gonzalez, ela foca na importância do cuidar e educar nos 3 primeiros anos de vida da criança principalmente, tá bom? Vamos lá. Da Hoffman, Avaliação e Educação Infantil sobre Criança. A Hoffman é uma autora conhecidíssima em concurso público, uma das que falam sobre avaliação. O Lucchesi também não está aqui na bibliografia de vocês, mas é outro autor que fala muito sobre avaliação. Então aqui ela vem trazendo o quê? Esse olhar reflexivo, crítico que o professor deve ter a respeito de avaliação. Lembrando que na educação infantil, a avaliação é por acompanhamento, observação, né? Não existe uma atividade no sentido de prova, essas coisas, né? Então, o foco aqui é, assim como na própria legislação é falado, né? O foco é no acompanhamento e registro. Então, observa, acompanha a criança e faz o registro. Como está o desenvolvimento, a aprendizagem da criança em todos os campos de experiência aí. Aí ela coloca, possibilita investigar, mediar, aproximar hipóteses dos alunos e provocá-los. Progressão é contínua, tá? Nunca finalizada, sempre tem uma continuação. É outra autora aí, postura construtivista, tá? Olha lá, construtivista, interação. A importância, quando fala de avaliação, está vinculada aos registros. Então, o professor deve registrar todo o processo de aprendizagem, de desenvolvimento e aprendizagem da criança, tá? Pode ser através de fotos, portfólio, vídeo, mas tem que registrar. Desafios, diálogos. A Hoffman fala que erros são importantes porque através de um erro da criança o professor vai fazer uma intervenção pedagógica. O professor deve estar em constante reflexão, o que foi dado certo, o que não deu certo, o que pode melhorar. Uma escola de qualidade se dá conta de que todas as crianças devem ser concebidas sua realidade concreta, considerando toda a pluralidade do seu jeito de viver, tá? Então, o foco quando se fala de Hoffman é a avaliação, tá? No caso aqui, o foco maior é registros, tá? Precisa ser registrado. A avaliação do infantil é feita através dos registros, né? O professor acompanha, observa e registra, ok? Aqui Hiromoto, eu chamo de Chizuko, né? Porque eu sempre erro na hora de falar. Ela é conhecida também em concursos públicos. A maioria que cai nos concursos é esse primeiro livro, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação, tá? Mas aqui no caso da bibliografia de vocês, escolheram 2 livros, 2 obras para estar falando da mesma autora, tá? A Chizuko é muito famosa aí. Vamos lá, no primeiro, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação, ela fala da importância do lúdico, né? A criança aprende, se desenvolve através, já foi falado, das brincadeiras e interações. Então, aqui ela vai focar o quê? Nas brincadeiras, ok? É importante essa recreação infantil, não é só uma simples brincadeira, é uma brincadeira que foi planejada, que tem um objetivo onde vai chegar, ok? Expressam a linguagem, as crianças aprendem e se desenvolvem através das brincadeiras, do lúdico. Favorece o ensino, propicia a diversão para os mesmos, fazendo assim um estímulo educativo. Então, além deles brincarem, se divertirem, é uma forma de serem cuidados e educados. No caso, estão aprendendo através das brincadeiras. Trabalhando a compreensão de mundo. Objetos de socialização, realidade, exploração de mundo, liberdade, contextualização, regras. É necessário trabalhar regras dentro das brincadeiras. Ó, agora é sua vez, agora você tem que esperar. Aquela situação que os professores na prática já fazem. A Chizuko, ela cita 2 autores no livro, um que é o Piaget e outro Vygotsky, tá? Outros autores também citam, né? Esses 2 autores.
O Piaget ela cita porque ela concorda que a criança brinca e assimila sua visão de mundo, né? Porque ela imagina, ela reconstrói a brincadeira, ela tem muita criatividade. Então ela concorda com esse pensamento também do Piaget, que a criança brinca e assimila a sua visão de mundo, e ela concorda também com a visão de Vygotsky, em que a criança, ao passar do concreto para o abstrato, não acontece continuamente, relacionando a imaginação. Lembrando que o Vygotsky é aquele interacionista. Então, resumindo aí, a criança, juntando o Piaget com o Vygotsky, né, que é a ideia da Tezuko, a criança ela vai aprender e vai se desenvolver através das brincadeiras e das interações. Então, Piaget puxa a brincadeira, Vygotsky puxa as interações, por isso que é citado, ok? O próximo livro da Tezuko, O Brincar e a Linguagem, que ela escreve junto, né, com outras autoras aí no livro, tá? Faria Mello. O Mundo da Escrita no Universo da Pequena Infância. Aí vocês vão falar assim, ué, mas o infantil eles não escrevem ainda, né? Eles não são alfabetizados ainda? Sim, eles não são e nem devem ser, tá? Porque nós não podemos antecipar a alfabetização que deve acontecer no primeiro ano do ensino fundamental. Mas quando a autora fala de escrita, significa o letramento, tá? Ou seja, a criança ela não é alfabetizada, mas ela já sabe, já aprende no infantil o letramento. O que seria? Ela vai saber que quando ela aprender a ler e escrever, para que ela vai usar aquilo na vida dela? Vai aprender, ela já sabe. O que é o letramento? A criança já vai saber que vai chegar um momento em que ela vai poder escrever um bilhete, ela vai poder fazer uma lista de supermercado depois para a mãe dela. Então, assim, o letramento deve ser incentivado na escola, pelos professores, na casa dela, pelos pais, pelos familiares, tá? Porque o letramento é o quê? A leitura social, né? Ou melhor, leitura não, a função social da leitura e da escrita. O letramento é justamente o aluno ter o acesso à leitura e à escrita, mesmo ele não sabendo ler e escrever, né? Como um gibi, um livro com figuras, ok? Os desafios do letramento no infantil, a relevância do letramento como prática social, que envolve a identidade e a agência da criança na aquisição da linguagem. Então, ter o letramento no infantil vai ajudá-lo depois no fundamental, tá? Nesse processo, destaca-se o trabalho conjunto entre escola e família. Então, a escola faz a sua parte, mas a família também deve fazer esse letramento em casa. Então, nós percebemos que os pais que têm contato, as crianças que têm contato com revistas, né, gibis em casa, elas são mais fáceis depois de serem alfabetizadas no primeiro ano. Tá? Então, o foco deste livro, segundo livro da Tezuko, é o letramento. O primeiro livro é o brincar, o lúdico, e o segundo livro é o letramento, ok? Próximos autores aí, para completar a segunda parte do resumo dos autores, tem 2 livros da Oliveira, um da Osteto e um do Zabalza, tá? Todos eles são conhecidos em concursos públicos também, tá? Aqui no caso, 2 livros da mesma autora, que é a Zilma Ramos de Oliveira, o primeiro falando sobre o trabalho do professor, né? Então, a importância que o professor faz, né, na educação infantil e deve saber fazer, e o segundo, Fundamentos e Métodos. Então, vamos lá. No primeiro, o papel do professor é de extrema importância no infantil, a oportunidade de assumir o compromisso de transformar espaços de assistenciais em educacionais. Vou explicar. Então, é assim, o infantil ele não pode ser visto, nem o professor deve ver dessa forma, né, como um espaço assistencialista. O que seria um espaço assistencialista? Que o aluno só vai para ser cuidado. Não podemos ter essa visão, nem a escola, nem os professores, nem os pais. Porque as crianças não vão para a escola apenas para serem cuidadas, guardadas.
enquanto os pais estão trabalhando, por exemplo. Não, é um direito que elas têm de ir para a escola para aprender e se desenvolver, ou seja, cuidar e educar. Mas um autor, uma autora frisando a importância do cuidar e educar. Então, nas questões da prova do concurso, gente, se tiver lá que é só o cuidar, a resposta está errada. Se tiver só educar, a resposta está errada. A resposta certa é os dois, não importa a ordem, tá bom? Eles caminham juntos aí. Então, não podemos falar que as crianças vão para a escola só para serem guardadas, cuidadas, só vão para brincar. Não, as duas coisas, tá? Então, a ideia da Oliveira, assim, é tirar essa mentalidade das pessoas que o infantil é um espaço assistencialista. Só é dado a vaga se o pai trabalha, essas coisas, não pode. O infantil é um lugar educacional, onde é o cuidar e o educar, ok? Mais um livro aí, também que, dando continuidade à fala da Oliveira, superar o assistencialismo na creche, é o que eu acabei de falar, tá? Temos que superar, ela é contra também o assistencialismo, tá? Porque não é assistencialismo, a gente está ajudando a mãe que trabalha, não é isso. É um direito da criança ir para a escola, cuidar e educar, tá? Ela cita também a LDB para focar isso, ok? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela analisa a evolução política da área, então melhorou muito, né? A visão que muita gente tinha do infantil, melhorou, mas tem que melhorar ainda mais. Oferece subsídios para a construção de uma escola da infância, local onde a criança tem fala e constrói cultura, interagir com as ações das crianças, mais uma vez, cuidar e educar, tá? Isso vocês não vão esquecer jamais. Mais uma autora é a Luciana Osteto, também do infantil, Saberes e Fazeres na Formação de Professores. Então, ela fala do infantil, mas ela fala dessa formação que o professor precisa ter no infantil. Então, não é todos os professores que têm o perfil de infantil. Então, se você estiver no infantil, você tem que buscar esse perfil, né, para se adequar à necessidade das crianças do infantil. Então, professora de bebês, a importância de adotar uma proposta que seja sustentada na experimentação, na pesquisa, na vivência com diversos materiais e espaços. Então, dá essa oportunidade para os bebês. E não, vamos supor, o bebê começou a engatinhar. Aí você barra a criança com medo, não. Tem que deixar o espaço livre para ela engatinhar, ok? Então ela tem que ter contato com materiais, espaços, claro que seguro, né? O trabalho em pequenos grupos, por isso que as salas de bebês têm que ser pequenos grupos. As dificuldades e desafios de construir relações pautadas na escuta. Então, é uma palavra-chave também aí, escuta, saber ouvir as crianças, ok? Na efetividade, no respeito às diferenças, na corresponsabilidade da creche e também responsabilidade das universidades que formam esses professores. Então, aqui ela fala que nas faculdades, quando os professores vão ser formados em pedagogia, precisa ter um reforço aí, no caso, da fala do infantil, né? Porque uma coisa é ser professor do ensino fundamental 1º ao 5º ano, outra coisa é ser professor do infantil. Então, ela fala que os professores têm que sair mais preparados para a realidade do infantil, tá? Em resumo, a qualidade de educação infantil está diretamente relacionada a fatores como compromisso, dedicação e disposição para ver e ouvir as crianças. Então, esse é o perfil, resumidamente, esse seria o perfil de professor dos bebês, conforme o pensamento da autora. Então, o professor deve ter um perfil de compromisso, de dedicação e estar disposto para ver as crianças e ouvir o que elas têm para dizer, ou a forma como elas se comunicam, né? Porque elas têm vários tipos de linguagens, ok? E o último autor, que é o Zabauza, também conhecido em concurso, Miguel Zabauza,
Muita gente confunde com Zabala. Tem os dois, tá, gente? Zabala e Zabalza. Mas aqui no caso de vocês é o Zabalza. A qualidade em educação infantil. Então, para ter essa qualidade na educação infantil, ele coloca alguns tópicos aqui. Oportunizar iniciativas que enriqueçam. O contexto educacional ajuda muito nessa qualidade. Melhorar as políticas para atendimento à criança implica a orientação à família, que paralelamente deve ser fortalecida para apoiar e estimular os filhos, acompanhados ao longo dos anos em seu desenvolvimento escolar. Então, dos itens que ele defende é essa interação escola-família, tá? A importância dessa interação que ajuda no desenvolvimento das crianças, tá? Então, os professores com essa interação ajudam seus alunos e a família com essa interação ajuda seus filhos. Então, é importante essa interação. Na Itália, qualquer projeto, de novo, na Itália, qualquer projeto iniciado pela sociedade, a primeira pergunta que se faz: qual o impacto para as crianças? Essa frase citada aqui pelo Zabalza é justamente o que outros autores já falaram, que deram um exemplo, o que acontece do projeto Reggio Emilia, na Itália, tá? Porque a primeira pergunta que se faz quando vai montar um projeto é: qual o impacto para as crianças? O que vai ajudá-las? O que vai melhorar para elas? Então, eles não pensam na escola em si, no professor, se vai ser mais trabalhoso. Não, eles pensam em primeiro lugar o quê? Na criança, tá? Valores que devemos desenvolver na infância, valores éticos, a sensibilidade da inclusão, amorosidade, diversidade. Bons resultados dependem das oportunidades, contextos e experiências significativas, palavra-chave. Boa infraestrutura, projetos pedagógicos, vários autores falando da importância dos projetos pedagógicos e como exemplo o Reggio Emilia. Mais profundos e complexos, planejamento, buscar contribuições, criar um clima satisfatório, denomina de efectância. Então, ele cita no livro essa palavra. O que é efectância? Energia vital. Ou seja, no livro ele fala também que as crianças, elas têm muita efectância, ou seja, elas têm energia de sobra, né? Elas não param. Necessita executar atividades, adquirir segurança e desenvolver competências, as crianças, ok? Então, o foco aqui para finalizar do Zabalza, para ter essa qualidade, em primeiro lugar, precisa da interação escola-família, tá? Todo um contexto, não só isso, né? Todo um contexto, mas, em primeiro lugar, essa interação escola-família. Aí vem, né? O contexto educacional, como as crianças estão, como elas estão aprendendo, né? Trabalhar projetos, desenvolver os valores nas crianças, né? Acompanhar essa energia vital, essa efectância delas, enfim. Então, esses são, quantos foram? Esses são os autores que estavam faltando para fechar o resumo dos autores de Santo André. Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltavam incluir nos resumos esses 14 autores aí, tá? Quando nós vamos começar aí os treinos, né, oficiais, e vocês vão ter nos treinos, gente, não se preocupem, todos os autores que vocês tiveram nos resumos no curso vão contemplar o treino de questões, tá? Todos eles vão estar lá com as questões que caem na prova do concurso, ok? Até o próximo vídeo. Um abraço, bons estudos.